O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto da Cristã Apostólica, transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez estamos juntos, mais uma vez iremos louvar, cantar hinos ao Senhor, e mais uma vez eu te faço um convite, que você que parou o teu tempo, parou a tua vida para assistir esse culto, que você não somente assista, mas que você possa participar do culto, amado irmão,
irmã, famílias que nos assistem. É um momento tão precioso quando nós nos encontramos, seja através da internet ou quando fisicamente, quando nós nos encontramos para exaltar o nome do Senhor, para glorificar ao Senhor. Então vamos aproveitar o nosso tempo na presença do nosso Mestre, meus irmãos. Quem produz o culto, busca comunhão. Você que assiste o culto, você que recebe o culto da Cristã Apostólica, da mesma maneira, busca comunhão. Então vamos participar. A comunhão gerada na produção do culto, temos certeza que te alcançará, seja em que tempo for que você assistir essa transmissão. Então, em uma só comunhão, nós iremos cantar os hinos, e eu te convido, e sendo possível, que você possa compartilhar o nosso culto. Compartilhe com quem você quer bem, compartilhe com quem você saiba que precisa de uma mensagem de paz. É tão fácil, irmãos, quando nós estamos num grupo de WhatsApp, ou estamos numa mídia social, encaminhar uma brincadeira, encaminhar uma história, encaminhar qualquer assunto. Da mesma maneira, quando você encaminha um culto, você está fazendo a sua parte na expansão da mensagem do Evangelho. Então, fazendo dessa maneira, não para exaltação de quem atende o culto, tampouco da cristã apostólica, mas para exaltação do nosso Deus. É a Ele toda a honra e toda a glória. Então, em comunhão, iniciemos esse culto cantando o hino que no livro de louvores da cristã apostólica em nosso cenário está no número 390. Glória ao Senhor, glória ao Criador. Amados irmãos, em continuidade a este culto, vamos cantar o hino 119.
Glória ao Senhor. Bem, meus amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, este momento que nós temos, momento de oração, é um momento muito sublime. É um momento em que você confessa as suas faltas, um momento em que você clama ao Deus que fez os céus e a terra. Então nós estaremos orando de joelhos prostrados. Você faça conforme o teu coração, conforme a possibilidade do momento em que você nos acompanha neste culto. Mas eu quero te chamar a atenção, amado irmão, amada irmã, que o teu coração esteja derramado na presença do Mestre nesse momento. Não tenha por costume este momento, não tenha por costume o andamento do culto que você assiste, mas que você possa sempre estar inserido na comunhão do culto, que você possa sempre estar inserido na comunhão do momento do culto. Nós não temos prata, não temos ouro, cada um de nós que estamos na produção do culto, nós temos as nossas necessidades, nós temos as nossas aflições, mas agora não é momento de clamarmos por nós, agora é momento de clamarmos pela igreja. Eu espero que você possa estar na mesma comunhão que nós. Nós iremos, neste momento, aos pés do Mestre, apresentaremos a sua necessidade e que dos céus possamos alcançar mais uma vez misericórdia das mãos do nosso Deus. Então, juntos, o irmão Rodrigo virá fazer a oração pela igreja. Então, juntos, amados, vamos buscar ao Senhor com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Bendito ao Rei da Paz. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai que habitas no céu, nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença nesse santo culto para pedir perdão pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pelos momentos, Senhor, que deixamos de crer na Tua palavra. Nenhum de nós se furta disso, porque em todo momento estamos, Senhor, ansiosos por muitas coisas. Como o Teu próprio Filho disse a Marta: Marta, Marta, estás afadigada e ansiosa por muitas coisas, mas a sua irmã Maria escolheu a boa parte. Aleluia. Que não lhe será tirada. Ó Deus, dá-nos graça, Senhor, de escolher também a boa parte que jamais nos será tirada, que é a graça do Filho de Deus dentro dos nossos corações. Senhor, queremos te apresentar a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando esse santo culto nos seus lares, pelas mais diversas regiões do nosso país e fora dele também, uma grande quantidade de irmãos e irmãs nos acompanham. Senhor, são muitos pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que rogam as nossas orações. São diversos irmãos e irmãs que se encontram também hospitalizados, passando outros em clínicas de recuperação, como temos recebido notícias. Senhor, apresentamos todos nas Tuas mãos. Cremos, ó Deus, que ao Teu mandado tudo obedecerá, que é o mandado do Eterno, todas as coisas entram nos seus devidos lugares. Senhor, toma nas Tuas mãos a nossa nação. Oramos, Senhor, pelos médicos, por todos os que trabalham na área da saúde e incessantemente têm combatido esta pandemia. Que o Teu Espírito possa encorajá-los, Senhor, protegê-los, por amor do Teu santo nome. Oramos, Senhor, pelo ministério da Tua obra, por todos os irmãos anciães, diáconos e cooperadores de jovem, os irmãos e irmãs da orquestra que representam os músicos e musicistas e organistas. Toma todos na palma das Tuas mãos, liberta-o, Senhor, de alguma enfermidade, de alguma luta, algum levante do adversário, e que em nome do Senhor Jesus o Teu povo possa, unido em paz, glorificar o Teu nome. Oramos, Senhor, pela vida do Teu servo, irmão Eni, que está diante de nós, como porta-voz Teu, Senhor, nesse culto. Enche o Teu filho das armaduras celestes, capacita-o, Senhor, em todas as coisas, todas as decisões, e nesse momento, dá ao Teu filho a luz e a revelação da Tua santa palavra, que ela possa, Senhor, penetrar os nossos corações e até a divisão da alma e do espírito, e que muito mais que isso,
possamos não só ouvir, mas compreender a Tua palavra e guardá-la dentro dos nossos corações. Liberta-nos, Senhor, de todos os males. Se alguém nesse momento assistindo o culto, que está enfermo, passando por alguma luta, alguma guerra, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta, ó Deus, pela virtude dessa oração, e que esse culto possa, Senhor, fazer um marco em muitas vidas, não para nossa glória, mas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos por toda a nossa irmandade, independente de placa de igreja, os irmãos da outra igreja que também nos assistem, de outras denominações, sejam elas quais forem. Senhor, a placa que nós levantamos é do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É esse que deve ser divulgado e propagado entre nós. Oramos para que haja paz entre todo o teu povo, para que nós juntos também possamos ver a tua face como ela é, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, crendo na direção do teu Espírito nesse santo culto. Por elas te somos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do teu amor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em continuidade ao culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 287. Glória ao nome santo do Senhor. Bem, meus amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, nós da Cristã Apostólica temos o compromisso de levar aos irmãos todos os dias, às 20 horas, antes nós tínhamos 2 cultos, agora nós unificamos os cultos sempre às 20 horas, de segunda a domingo. Domingo é 20 horas também, né, irmão? Então, de segunda a domingo, nós temos um compromisso de levar um culto aos irmãos, a todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo, um culto racional,
diariamente, sempre às 20 horas. Aos domingos nós temos culto às 10 horas da manhã também, pelas mesmas páginas. Também está sendo iniciado um culto às 14 horas, né, irmão Rodrigo? De terça-feira. Mas, de segunda a domingo, 20 horas, nós temos um encontro nesta página, que você nos alcançou, que você nos encontrou. Deus abençoe a tua vida por esse carinho. Nós não estamos fazendo isso, amados irmãos, para que a congregação cristã apostólica apareça. Neste momento, este trabalho não é para tirar irmãos de outra igreja e trazer para nossas igrejas, não. Nesse momento em que as igrejas estão fechadas, é um momento em que nós estamos com muito cuidado para que a mensagem do Evangelho continue a ser pregada a toda criatura. Por isso que nós falamos, compartilhe, por isso que nós convidamos os irmãos, avise a um amigo que vai ter culto, porque nesses tempos em que as igrejas se fecharam, amados irmãos, muitas famílias têm lutado contra os males da mente, têm lutado contra a desinformação, têm lutado com muita tristeza, muita frustração, porque as notícias se avolumam, mas são notícias de coisas ruins, coisas que não traz paz. Você abre um jornal, ali só tem notícia ruim. Você assiste um telejornal, a notícia não é boa. Você pega uma programação de entretenimento na internet ou na televisão, ali já ensina o que não se deve fazer no ambiente familiar, ali se ensina o que os nossos filhos não devem fazer, e está faltando uma mensagem do Evangelho da Paz. Esta é a nossa missão. Oxalá que após pandemia, se for da vontade dos irmãos, se nós nos sentirmos confirmados, esses cultos continuem. Entretanto, este é um trabalho para este momento que nós estamos vivendo. E posso falar para os irmãos, o Senhor tem feito obra no nosso meio. O Senhor tem feito obra no meio da Irmandade, sempre nos chega anúncios de boas novas. É por causa do irmão Rodrigo? É por causa do irmão Wayne? Dos outros irmãos, irmão William, até há pouco tempo irmão Samuel, irmão João Marcos? Não, irmãos. Outros irmãos da Cristã Apostólica que têm feito cultos também pelo Brasil, cultos online, é por causa dessas pessoas? Não. É por causa da comunhão que é gerada por quem preside, por quem produz, porque quem produz não é só quem atende, quem produz é quem atende, quem fica na mesa de som, dos irmãos que preparam os hinos, é toda uma comunhão para que o culto chegue até você. Então, meus irmãos, este culto é um culto para adorarmos ao Deus que fez os céus e a terra. Por isso que nós te pedimos, na medida do possível, esteja conosco. Nós queremos levar paz, nós queremos expandir a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Espero que todos entendam, que todos recebam bem. Nós não queremos discutir liturgia, não queremos discutir doutrina, não queremos discutir se devemos louvar ao Senhor por um caminho A, por um caminho B ou C, se origens doutrinárias no nosso país temos várias, mas o importante é que todos nós estejamos unidos em Cristo. Por essa parte, na certeza que temos comunhão um com os outros, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Agora, amados irmãos, nesta comunhão, vamos esperar que o Senhor nos mande a palavra. Irmão tem a palavra, irmão Bruno? Irmão Rodrigo, tem a palavra? Glória ao Senhor. Amados irmãos, se você tem uma Bíblia, peço que abra no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Glória ao Senhor.
1 Samuel capítulo 9, iremos ler os versos 1 ao 3. Lemos com a ajuda de Deus, amém. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te, e vai a buscar as jumentas. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor entre nós, mais uma vez. Palavra que o Senhor tem nos despertado, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham há tantos dias, há tantos cultos, famílias, pessoas, rostos, que por certo nunca nos encontraremos pessoalmente, mas na comunhão gerada nas transmissões do culto, nós temos uma certeza que um dia nos encontraremos no trono da glória de Deus. E por esta comunhão o Senhor nos desperta neste culto, nesta parte onde dá-se início à narrativa histórica da vida do rei Saul. O rei Saul, amados irmãos, era filho de uma família comum. É certo que está transcrito aqui que era uma família de pessoas fortes, tinham força física, mas eram pessoas comuns. Saul era um jovem que, obedecendo ao seu pai, saiu a procurar as jumentinhas que haviam se perdido. Convido a todos os irmãos que possam, na medida do possível, ler as Escrituras nesta primeira parte do livro do profeta Samuel, que é uma narrativa muito bonita, muito bela. E oxalá que na interpretação dos textos bíblicos o Senhor é poderoso para falar com a tua alma também. Porque a comunhão que nós buscamos do Senhor, o Senhor encontra uma maneira de visitar o seu povo, de falar com os teus filhos, as tuas filhas, quando você menos espera. Então, seja no momento antes de você dormir, no momento que você tenha um tempo para fazer uma adoração sincera ao Senhor, leia as Escrituras, leia esta parte, primeira parte do livro do profeta Samuel. E eu tenho certeza que o Senhor desvendará muitos mistérios, mas reconfortará também o teu coração. A palavra do Senhor hoje narra a história de um jovem reconhecido por sua força e beleza. Entretanto, este jovem não se fazia forte por sua condição física. Antes, ele tinha a vida dele em respeito à sua família, aos seus pais. Irmãos, o Senhor, Deus, separa os meninos para uma boa obra na terra. O Senhor Deus separou Moisés, preparou que ele tivesse uma educação especial desde a infância dele. O Senhor Deus preparou que Josué que acompanhasse Moisés desde que ele era um jovem, porque o Senhor já vai preparando desde quando nós menos esperando a nossa vida
para sermos ministros, para sermos homens e mulheres, ordeiros e pregadores do Evangelho, ministradores das boas novas, ministradores do Evangelho de Jesus Cristo. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se manifesta somente sobre uma tribuna, de trás de um púlpito. É no nosso dia a dia, é no nosso comportamento, é na maneira como nos relacionamos com os nossos familiares. Ali nós já devemos dar bom testemunho e ali o Senhor já vai se usando de nós. Mas, irmãos, o Senhor se usa dos homens, das mulheres, nos livros transcritos na Bíblia, desde que eles são jovens, eles já são preparados. Josué, Samuel, Saul era um jovem. Davi foi ungido rei, jovem. Salomão foi ungido rei, jovem. O Senhor Jesus é Deus encarnado, então não falaríamos dele, porque ele desde a eternidade, ele é Deus. Mas os apóstolos todos admoestaram, evangelizaram, desde uma idade jovem. E por que o Senhor nos prende, irmãos, neste assunto, neste culto? Porque o Senhor quer falar com algum jovem que nos assiste, por alguma família que nos acompanha, que desde que nós fomos gerados, o Senhor já tem um plano para cada um de nós nesta terra. Então não importa se estamos em caminhos errantes, não importa se estamos afastados da comunhão da igreja em que frequentamos, o importante é que os planos do Senhor permanecem sobre as nossas cabeças. Então, neste culto que nós estamos, que você está recebendo essa palavra, amado irmão, o Senhor vem e te anuncia: Saul se perdeu no curso da missão que foi confiada a ele. Entretanto, ele foi ungido para aquela missão. O livre-arbítrio que está em nós faz com que às vezes nos desviemos dos caminhos que o Senhor requer para as nossas vidas. Por isso que nós devemos ter sempre comunhão com o Senhor. Comunhão quando acordamos, quando nos relacionamos com a nossa família, quando nós admoestamos os nossos filhos, quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, quando nós estamos falando com alguma autoridade, quando nós estamos diante da Irmandade, quando estamos anunciando o Evangelho, quando nós estamos numa roda de amigos. Irmãos, a comunhão se faz necessária em todos os momentos da nossa vida. É fato que tem dias que você é atormentado, você é desafiado, parece que o mal fica querendo te tirar do teu ponto de equilíbrio. Nesses momentos, recorra ao teu Senhor, feche a tua boca, se feche no teu quarto, busca o Senhor em oração, porque as coisas passam e a paz retorna a dominar, a governar a tua vida. Amados irmãos, hoje a narrativa que o Senhor nos despertou não é de um velho, não é de um homem avançado em idade. Hoje a narrativa é de um homem comum, um homem belo e forte, um jovem cheio de beleza, cheio de força, alto, mas que era obediente ao Pai. E quando você lê as Escrituras, que eu te convido que você continue lendo, você verá que quando ele sai para buscar as jumentas que haviam se perdido, o Senhor já despertou o profeta na outra cidade, que ele receberia aquele jovem e que deveria ungí-lo para constituí-lo como chefe do exército. Olha que coisa, irmãos. Como pode um jovem ser constituído
por uma ordenança tão importante como dominador de um exército, de uma nação. Como seria isso possível se não fosse o plano de Deus na vida dele? Irmãos, os planos do Senhor para a tua vida não são justificáveis perante a sociedade que nós estamos inseridos. Irmãos, desde a tua infância, desde a tua mocidade, desde os tempos em que você brincava na rua com os teus amigos, os planos do Senhor já foram constituídos na sua vida. Desde quando, minha irmã, você era uma criança que brincava de casinha, que brincava de pique-esconde na rua com os teus amigos, na sua mais inocente vida, já havia um plano de Deus constituído para a tua vida. Então não tenha o teu momento como que tivesse tudo perdido, como se estivesse tudo destruído. O Senhor que fez, que planejou, que já escreveu a tua história desde a tua infância, permanece contigo hoje e permanecerá contigo todos os dias da tua vida. É assim que o Senhor escreve a tua história. Então tenha paz no teu coração, que as suas mãos sejam prontas a abençoar, que as suas mãos sejam prontas para reunir, porque o que o Senhor tem para a sua vida, para a minha, para as nossas vidas, não é, irmão, um plano feito de qualquer maneira, não são projetos rabiscados num papel, aonde se faz um rascunho e depois vá para a mão de um desenhista, de um projetista, de um arquiteto, e ele coloca todas as formalidades naquele desenho, e depois vai para a mão do engenheiro, que constitui uma obra perfeita. Não. Na tua vida não tem rascunho, meu irmão. Na tua vida tem um projeto pronto e está em pleno desenvolvimento nas mãos do Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar no Deus que fez os céus e a terra. Não importa se na tua direita, na tua esquerda, as coisas não estão da maneira como você queria. Não importa se por um momento você está se sentindo sozinho. Não importa se por um momento você está desamparado. Tampouco se as portas se fecharam para você. As portas que se fecharam serão abertas. O deserto em que você se encontra, o Senhor fará florescer. Tenha a tua mão pronta para abençoar. Tenha a tua mente pronta para querer bem os teus irmãos, para querer bem a sociedade em que você está inserida, a irmandade em que você é congregada. Não importa se por algum momento você parece que está havendo desunião. Muitas igrejas nessa pandemia têm se transformado de alguma maneira, porque os irmãos, os pastores, os presbíteros das igrejas não têm mantido o contato físico com as igrejas. Mas, irmãos, releve e busque comunhão com Jesus Cristo. Refaça as pontes que foram destruídas por esses tempos de afastamento. Busque comunhão e união com os teus irmãos. Não olhe à direita nem à esquerda, mas busque comunhão com aqueles que deram a mão para você no início da tua caminhada. O Senhor colocou você no meio deles para que houvesse comunhão, porque eles te ajudarão a alcançar o trono da glória de Deus. Você tem responsabilidade com o teu líder de ajudá-lo a manter a comunhão com a igreja, para que ele também possa alcançar a salvação da alma dele. Porque quem preside é servo. Quem está na igreja ajuda a quem está na presidência a também ter comunhão com a igreja e com Jesus Cristo, irmãos. Nos desprendamos das dificuldades momentâneas. Os planos do Senhor para as nossas vidas está escrito, está pronto, está em bom termo. E não ficará
um pedaço deste projeto pela metade. O Senhor cumprirá as promessas dele na tua vida, fará de ti uma obra perfeita para que a terra, para que os teus possam testificar em pé a vitória que o Senhor colocará nas tuas mãos. Esta é a palavra, amados irmãos, recebemos ela como vinda da parte de Deus. Hoje o Senhor nos trouxe a lembrança, a história de um rei, do tempo em que ele foi escolhido. Então, não que os nossos caminhos não se transgridam pelo livre-arbítrio que é em nós, mas que possamos ter a nossa mente, as nossas obras, as nossas mãos, os nossos braços, a nossa força física voltada para fazer uma boa obra e agradar ao nome do Senhor. Se falharmos, porque falhamos. Se errarmos, porque erramos, é fato, erramos todos os dias, mas tivermos nosso coração sincero e confessarmos as nossas faltas ao Senhor, o Senhor não irá desfazer os planos de benção que tem nas nossas vidas, estará nos nossos caminhos todos os dias e ao final nos colocará no trono da glória dos céus. Por essa parte, irmãos, recebamos essa comunhão dessa palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Agora, queridos irmãos, vamos agradecer este culto, a esta comunhão tão boa que o Senhor nos colocou, agradecendo em oração, de joelhos prostrados. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Amado Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos nos teus pés, agora em ato de agradecimento por este culto que tu tens, Senhor eterno, nos preparado. Culto este que foi aberto na memória do teu Filho Jesus Cristo. Culto este, Senhor eterno, que temos cantado o hino em memória da tua santidade, a qual tu tens preparado, Senhor, oração, que temos certeza que alcançou o trono da tua glória, Senhor. Graças te damos por essa comunhão tão gostosa. Permita, Senhor, que esta comunhão tenha sido alcançada também pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs que nos assistem, porque hoje estamos na produção deste culto, mas há os dias também que estamos como os teus servos, precisando, Senhor, de uma mensagem, precisando de uma palavra, precisando de uma libertação que vem do trono da tua glória. Ó Deus de misericórdia, graças te damos por este culto e maiormente nós te agradecemos pela sua santa e bendita palavra. Permita, Senhor eterno, que possamos entender, compreender, Senhor, que nas nossas vidas não tem rascunho, que nas nossas vidas, Senhor, não tem nada pela metade, mas que para cada um de nós, Senhor, tu tem feito planos de abençoar, de exaltar, de colocar nós, Senhor, em pé e ao final da nossa jornada nos confiar o direito da vida eterna. Graças nós te damos por tudo quanto tu tem feito para nós, Senhor. Graças te damos porque até aqui a tua mão tem nos alcançado. E graças te damos, Senhor, que estamos confiados nessa palavra. E graças te damos também pelas obras que tu haverá de fazer no meio de nós. Permita que tenhamos, Senhor, um tempo de paz. Permita que tenhamos, Senhor, tempos de edificação para as nossas vidas. Que as nossas bocas possam abrir para testificar os teus favores sobre nós. Que não nos detenhamos, Senhor, em confusões, em assuntos que não são agradáveis ao teu nome, porque, Senhor eterno, o que importa é que estejamos reunidos em comunhão na tua presença, para elevar as nossas vozes em oração, em louvores à tua santidade divina. Esteja conosco, Senhor, e renova, como está escrito na tua palavra, os teus favores sobre nossas vidas todos os dias, pelo amor do teu santo nome. É o que te pedimos e rendemos-lhe graças, em nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Criador. Aleluia. Glória ao Senhor. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 15.
santo do Senhor. Amados irmãos, famílias que nos acompanham, espero que este culto tenha chegado no teu coração e aproveito para pedir aos irmãos que orem por nós, para que possamos a cada dia fazer melhor a vontade de Deus também. Nós temos um compromisso de levar um culto racional, mas o nosso compromisso, irmãos, é agradar ao Senhor sobre todas as coisas, para que no atendimento dos cultos, no atendimento da obra, nós, achando que estamos agradando, nós não venhamos a entristecer o coração do Senhor. Então, amados irmãos, orem por nós, orem pelo ministério da Cristã Apostólica, ore por todas as igrejas, ore por todo o ministério constituído da palavra, independente de que igreja seja, para que as decisões que sejam tomadas no atendimento da obra de Deus sejam decisões que agreguem, que traga comunhão para todos os corações. Também há entre nós diversos irmãos que este ano ainda não participaram da Santa Ceia do Senhor. Há entre nós irmãos que nos assistem que sentem falta de terem comunhão com a Santa Ceia. Então, irmãos, eu peço que os irmãos assistam e participam do culto que será transmitido no domingo à noite. Não é isso, irmão Rodrigo? Irmãos, o momento da Santa Ceia não é momento comum. É um momento onde nós buscamos o máximo de comunhão com o Senhor. É um momento sacro. É um momento de grande respeito ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E aos irmãos que sentem falta, aos irmãos que não participaram ou que querem participar novamente, que sentem falta deste renovo, nós estaremos, na medida do possível, oferecendo aos irmãos a Santa Ceia no culto do próximo domingo, às 20 horas. Reúna a tua família, irmãos. Reúna a tua família para participar desse santo serviço. Na antiguidade, a Santa Ceia era oferecida nas casas, pelo chefe de família. Aí foi sendo trazido para as igrejas e foi havendo a inserção da religiosidade nesse serviço. Mas este é um serviço do pai, da mãe, do chefe da família que quer bem os teus filhos. Então reúna a tua família, se nem todos participarem, mas que possam gozar da comunhão deste maravilhoso culto, que tenho certeza que o Senhor preparará para você e para todos nós. Eu tenho certeza, eu estarei na minha residência com a ajuda de Deus, participando em comunhão como servos, como serva. Eu, a minha casa, participaremos junto dos irmãos. Então, nesta comunhão que nós estamos nesse culto, eu te convido que afaste de você todo julgamento. Se não é bom para o irmão, não participe para que não venha escândalo sobre nós. Nós devemos estar buscando somente aquilo que traz comunhão entre nós e o Senhor Jesus. Nós estamos fazendo os cultos para exaltação, para expansão da mensagem do Evangelho. E nesse domingo, te convido que possamos estar reunidos para este momento tão santo. O Senhor dará a graça do nosso irmão Rodrigo presidir essa Santa Ceia. Eu estarei, como os irmãos na minha casa, participando juntos em uma só comunhão, porque nós servimos a um só Deus. Recebamos todos a comunhão desse culto, que o Senhor possa derramar sobre todos nós as bênçãos que vêm somente do trono da glória de Deus. E que a santa paz de Deus, que o grato amor do Senhor, a comunhão desse culto e o conselho da sua santa e bendita palavra permaneça em nós para todo sempre. Amém.